Olá, estamos iniciando mais um podcast Ciência e Fé. Hoje nós contamos mais uma vez com a preciosa presença do nosso Felipe Neves. Felipe é estudante de medicina e versado nas artes aí várias, inclusive na história do cristianismo. Muito bem-vindo uma vez mais, Felipe. E hoje nós vamos aproveitar aqui o ensejo, a presença aqui do nosso Felipe, para falarmos de um tema, no meu modo de entender, um tanto relevante. Vamos falar da secularização que tem se dado no nosso meio, né, nos tempos aí chamados de pós-modernos. E para tanto, eu gostaria de me valer de algo que tem acontecido não só no Brasil, como também em todo o mundo. Por exemplo, lá no país de Gales, no norte da Europa, surgiu no século passado um homem que seria tido por muitos como o maior expositor bíblico do século passado, para alguns talvez até da história, ao lado de Charles Spurgeon, que viveu no século XIX, inglês. O nome dele é Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, médico, que acabou por abandonar a medicina na altura dos seus 26 para 27 anos, sentiu o chamado de Deus para se tornar um arauto do Evangelho, um ministro do Evangelho, e tudo abandona, quer dizer, uma carreira promissora dentro da medicina, já estava fazendo a sua tese em endocardite bacteriana, ou seja, uma inflamação, um tipo de inflamação que se dá no miocárdio, e ele tudo abandona, uma carreira por demais promissora, se tornaria provavelmente o próximo médico da coroa inglesa, haja vista que ele acompanhava, era monitor do senhor Thomas Roder, então médico da coroa inglesa, e provavelmente aquele jovem, Dr. Lloyd-Jones, se tornaria o próximo médico da rainha ou do rei da Inglaterra. Contudo, ele sente no seu coração um forte chamado para se tornar um ministro do Evangelho e nos deixa um legado muito, mas muito rico, muito precioso. Contudo, eu tive a oportunidade de alguns anos conversar com o pastor Jeremy Belling, que é o sucessor do Dr. Martyn Lloyd-Jones, exatamente na capela em que ele pastoreou pela primeira vez no sul do país de Gales. E reparem pela entrevista que nós vamos apresentar, um curto trecho dessa entrevista, que tudo mudou no país de Gales atualmente. Muitos, aliás, nem sequer lembram que pisou naquele país, que é oriundo daquele país, exatamente o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um dos homens mais respeitados na esfera da exposição bíblica. Então, os seus próprios conterrâneos não têm ciência ou não se deram conta da importância deste homem para a igreja cristã. Então, isso nos mostra o quanto o secularismo tem ocupado a vida das pessoas, infelizmente. Então, por meio desta breve passagem, vocês vão se dar conta da realidade do Evangelho no país de Gales hoje. E na sequência, passaremos então a conversar com Felipe exatamente acerca deste tema, a secularização dos dias atuais. Bom, nós estamos aqui na casa do pastor Jeremy Belling, diretamente da cidade de Port Talbot, cidade na qual o Dr. Martyn Lloyd-Jones levou adiante o seu ministério. O fato é que agora, nesses dias atuais, o pastor dessa igreja é exatamente o reverendo Jeremy Belling. Ele é originário da Inglaterra. Ele está na igreja do Dr. Martyn Lloyd-Jones ao longo de 10 anos que se passaram. Pois bem, vamos fazer umas breves perguntas para ele, para que você em casa possa compreender como andam as coisas na igreja pastoreada hoje pelo pastor Jeremy e no passado pelo pastor Martyn Lloyd-Jones. Pastor Jeremy, what do you think about the reality of the gospel in the Wales, especially in terms of Reformed doctrine? Churches in Wales are very varied. There is much difference between the Reformed churches and the liberal churches, and between the conservative worshipping churches and the charismatic churches. Wales is no longer a place where everybody goes to church. There are some countries where people go to church because it is a good thing and a right thing to do. We don't have that in Wales anymore. Very few people will now go to church.
So in Wales there will be many Reformed churches, especially along the south coast, Cardiff, Bridgend and Swansea, and then further west there will be good Reformed churches, maybe 400 people. But there's one church in Cardiff like that, maybe a church in Swansea like that. But most of the little villages and towns, very small work. Now, the gospel is being preached, and younger people are beginning to come to the Reformed churches again. Young families are beginning to come, and young people are being converted slowly. So it is better than it was. And how about Martin Lloyd-Jones, the influence of Martin Lloyd-Jones in your ministries? In my personal ministry, he has been very influential. I listen to Martin Lloyd-Jones' sermons and I read his books, and they're very, very good. So in my personal ministry, it's been very influential, and in many, many people's as well. But not widely in Wales anymore, because most of the Welsh Christians will not ever have heard of Martin Lloyd-Jones at all. So a long time ago, Martin Lloyd-Jones left Port Talbot in 1938. It's a very long time ago. So this is where his influence is not as strong as it was. In reality, it seems to me that his influence was stronger than before. Right now, exactly now, because you have some books of him and something like that. Gostaria de agradecer a você também por ter nos acompanhado nessa entrevista. Conversamos aqui com o reverendo Jeremy Bailey, que atualmente é o pastor da igreja de Port Talbot, aqui no país de Gales, e realmente fomos muito esclarecidos com as palavras do pastor Jeremy. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Como vocês puderam ver nesta rápida entrevista realizada no país de Gales com o atual pastor da igreja de Bethlehem, ali em Aberavon, no sul de Gales, houve sim um desinteresse por parte da história, ou seja, por parte daquelas pessoas ali do sul de Gales, em relação à história recente, o seu passado recente, desprezando preciosidades como não só a prédica, não só a importância, como também a pessoa de um homem da envergadura espiritual e teológica do Dr. David Martin Lloyd-Jones. Então, tendo isso em mente, Felipe, eu gostaria de aproveitar aqui uma vez mais a sua presença para, inicialmente, perguntar a você, Felipe, sobre as consequências da secularização da sociedade atual. Com certeza. O tema da secularização, são muitos os livros que tentam entender tanto o porquê, quanto os processos e quanto as consequências. Então, assim, fazer um programa e falar sobre a secularização, que é tão vasta e estende a pelo menos alguns séculos, nós poderíamos dizer até milênios, é muito complicado. A secularização, sem sombra de dúvida, ela parte do momento em que o homem, ele começa, uma das razões pela secularização, nós começamos a tentar ter um maior domínio sobre a natureza. Então, já na Idade Moderna, você tem o desenvolvimento das ciências mais modernas, com Isaac Newton, etc., que tentam matematizar a natureza. E assim você tenta ter um controle sobre a natureza. Acontece que no momento que você começa a fazer isso, aquilo que para você é desconhecido, aquilo que para você ainda não pode ser aprendido pelo intelecto, mas pode ser pela fé, essas coisas começam a ser esquecidas. Uma vez que eu não consigo explicar essas coisas, como ele se propunha a explicar toda a realidade, essas coisas elas têm que ser relegadas como uma crença, como uma coisa que faz parte de uma individualidade, mas não mais daquilo que nós entendemos como uma verdade ou aquilo que constitui a sociedade. Então, nesse momento, nós começamos a perceber, principalmente na filosofia, mas também nos mais diversos campos, que a verdade ela já não é mais entendida como algo que existe e tem que ser encontrado e amado. Quando nós voltamos para as definições mais clássicas da filosofia, a filosofia é o amor à sabedoria, quando eu digo que a filosofia é o amor à sabedoria, ela é o amor a algo que já existe. Então eu tenho que encontrar a verdade, eu tenho que encontrar a sabedoria. E encontrando-a, eu a amo. Agora,
quando nós entramos no secularismo e você perde de vista o campo metafísico, o entendimento que existem coisas que vão para além dos sentidos e que vão para além das ciências naturais, a verdade ela já não se torna mais algo a ser encontrado, mas algo a ser estabelecido. Então, uma das características mais comuns da modernidade, da pós-modernidade, é, primeiro, a desconfiança que nós podemos encontrar alguma verdade. As verdades não existem, as verdades são fabricadas socialmente. E disso nós vemos o surgimento das mais diversas ideologias, cada uma tentando adotar a sua própria verdade. A gente pode tentar fazer, sempre vai ter a crítica, né? Mas a ideologia ela é só um tipo de religião. Todas as religiões, elas entendem que a sua explicação ela vai até um certo limite. Todas as religiões, assim, óbvio que podem ter pessoas que agem de outros modos, mas aqueles que estudam as religiões, eles sempre entendem que as religiões chegam a um certo limite porque o resto é complementado pela fé e por Deus. No entanto, as ideologias, elas têm uma razão pouco religiosa, elas se comportam como religiões, mas elas perdem o campo escatológico, o campo metafísico. Então a religião, ela é quase como a ideologia é quase como uma religião secularizada. Então hoje o que nós vemos é o declínio das religiões, mas nós temos a ascensão das ideologias. Ao mesmo tempo em que é propagado mais do que nunca na história da humanidade que a verdade é relativa e que a verdade ela advém num construto social, ao mesmo tempo disso, nós temos as ideologias com um poder que nunca antes foi visto na história da humanidade. Agora, quando a gente vai, a própria Bíblia nos mostra trechos assim muito categóricos com respeito à secularização. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo, não me falha a memória, ali ao redor de Lucas 17, foi perguntado para Cristo, quando se dará o retorno, a volta, a vinda do reino de Deus, ou do Filho do Homem, enfim. Ele responde o seguinte, da mesma forma que foi na época de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, plantavam, edificavam, ou mesmo quando foi na época de Ló, quando as pessoas igualmente casavam, davam-se em casamentos, plantavam, edificavam, construíam, enfim. Da mesma maneira que aconteceu naquela época, até que veio o fogo do céu, no caso de Ló, e consumiu a cidade, até que veio o dilúvio e destruiu a tudo e todos naquela ocasião, nesse contexto se dará a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, nós notamos que ali houve a secularização. Ali Deus já chama atenção, o Senhor Jesus Cristo já chama atenção para uma grande secularização. É errado plantar, é errado casar-se, dar-se em casamento, é errado edificar, é errado trabalhar, em absoluto. Isso não é só certo, como é necessário. O problema, Felipe, é quando as pessoas vivem para isso. Isso se torna um fim em si mesmo. E de tal maneira que as pessoas então banem, quer dizer, elas apartam-se de Deus, entendendo que aquilo dali vai se resumir, né? Ou seja, não vai vir o fim como aconteceu com o dilúvio. Veio a água, Ló, ali no contexto de Sodoma e Gomorra, veio o fogo e destruiu a cidade. Então, o problema do secularismo é que as pessoas, num primeiro momento, tentam afastar Deus da sua realidade, como foi o caso dessa época, como também elas desconsideram o fato que tudo terá fim. Então, elas vivem como se fossem eternas, como se governassem a si próprias, independentemente do que vai acontecer lá na frente. Quando, na realidade, nós dependemos de Deus para tudo. Aliás, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, ali em Atos 17, ele diz o seguinte, nele, ou seja, em Deus, nós existimos, nos movemos e vivemos. Nele, em Cristo, em Deus. Portanto, essa ideia de secularizar, de se apartar de Deus intervindo na história, é uma tolice. É ou não é? E veja, você tocou... E uma insensatez até. Você tocou num ponto assim, fundamental. Uma das coisas da modernidade é que a gente perdeu o pudor de falar sobre quase tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que era o mais comum da Idade Média e até o começo ali da Renascença, virou tabu. Hoje não se fala mais sobre a morte. Hoje, quando você toca no assunto da morte, as pessoas te olham com a cara estranha, te olham com quase um preconceito mesmo. A morte é um tema que não é mais comentado, as pessoas esquecem que elas morrem. Por quê? Porque uma vez que você perde a dimensão da eternidade, você perde também a dimensão de que você vai ter um fim nessa vida. Agora veja, é muito curioso. O secularismo ele abrangeu quase todas as partes da nossa cultura. São Nicolau, que é um santo, que ele é conhecido por dar presentes às crianças no dia 8 de dezembro, virou Papai Noel.
as datas comemorativas, Nossa Senhora de Aparecida, o Dia das Crianças, o Natal tem toda a parte do consumo e dos presentes, a Páscoa, o coelhinho. Então, assim, nós temos o calendário litúrgico religioso, ele é acompanhado do calendário civil, o sacramento do casamento é acompanhado do sacramento civil, etc. Então, você teve essa deturpação, essa secularização daquilo que era próprio da religião. E junto com isso, e entra num tópico que você falou assim magistralmente, é a questão do fim dos tempos. Porque no cristianismo nós temos o entendimento de que a história é uma grande narrativa. Mas essa narrativa ela tem um fim não em si mesma, mas no fim dos tempos. Ou seja, nós temos a história, os eventos acontecem, mas há algo maior do que a história, que é Deus, que é o julgamento divino, que encerra e fecha a história. Até isso foi secularizado. É característica das ideologias modernas o seu próprio plano de fim do mundo. Ou seja, todas as ideologias modernas, elas acreditam que quando elas triunfarem, ali haverá o culminar da história. Então, o socialismo acredita na luta de classes e ele crê que no final do processo, quando o proletário vencer, ali se encerra a história. E basicamente todas as ideologias, de algum modo, elas chegam a isso. Mas o que é mais interessante é que quando nós estudamos o processo de secularização, nós descobrimos que muitas dessas ideias modernas, dessas ideologias modernas, elas na verdade são transmutações seculares de coisas que já existiam na religião. Tem um texto fantástico, vou recomendar para quem está em casa e quiser aprofundar, se chama O Comunismo enquanto Escatologia Religiosa, de um autor chamado Rothbard. E ele mostra como que o comunismo ele começa como como quase uma heresia, quase uma ramificação dentro do cristianismo, e ele se seculariza ali em meados do século XIX até se tornar um movimento ateu. E, de certo modo, o ateísmo e tantas outras alterações culturais que existem, não é que elas foram criadas a par da religião. Elas vêm de dentro da religião, tirando o seu caráter cristão, tirando o seu caráter de crença em Deus. E daí vem todas essas convenções que nós temos socialmente. Tem esse esquecimento da morte enquanto algo que vai acontecer com todos nós. Temos a criação desses sacramentos e rituais litúrgicos, quase litúrgicos, da modernidade, que são apartados de Deus, mas eles ainda tentam tapar esse buraco. O ato de ter uma religião, de acreditar em Deus, veja, isso não é uma convenção social. Se fosse uma convenção social, existiriam sociedades que não teriam isso. Mas é característico que todas as sociedades, em todos os tempos, tiveram um tipo de crença em Deus. E o triunfo, pelo menos momentâneo, desse ateísmo na modernidade, ele não é marcado pelo triunfo sobre a crendice. Todo mundo continua acreditando em alguma coisa. Na verdade, hoje a gente vê as pessoas acreditando em coisas muito mais heterodoxas do que é o comum para o senso comum do que antes. O que na verdade acontece é que essa crença agora ela é materializada, ela é secularizada e você perde a dimensão do eterno. E coisas que antes eram o essencial para a vida humana, ou seja, o fazer as coisas do dia a dia, buscando valores mais altos, que é exatamente o que o senhor falou, de eu fazer aquilo que é necessário, mas sempre buscando mais alto, a própria consciência da morte, a consciência de que eu tenho que confessar o que é o certo e errado, por mais que ninguém veja, essas coisas se perdem. Porque no secularismo já não há mais a verdade, já não há mais a religião. Mas essa tendência interna do ser humano continua, e ela tem que ser tapada por alguma coisa. A diferença é que agora a gente tapa pelo mais rasteiro, pelo mais baixo. Felipe, você chamava atenção de forma muito apropriada para um fato interessante. As coisas parecem estar piores do que outrora. Esse é um ponto curioso, porque segundo esse teólogo, esse médico que eu acompanho tanto e pelo qual eu guardo grande admiração, chamado David Martyn Lloyd-Jones, ele diz que não. Ele acha que toda época tem sua demanda. Por exemplo, no passado as pessoas se divertiam, se entretinham de modo a banalizar o cristianismo, de modo a esquecer da religião e do próprio Deus em suas vidas, por meio de tentativas evasivas, por exemplo, da briga de galo, dos jogos de cartas e assim por diante. Então, no entender dele, quando nós vamos, por exemplo, lá para o Gênesis, nos é dito que veio o dilúvio em razão do fato dos homens se esquecerem de Deus e ficarem apegados às mulheres existentes naquela época, ou seja, eles focaram em outra coisa que não a deidade, que não o Deus propriamente dito, eles tiraram o foco. Então, o Lloyd-Jones diz que toda época vai ter o seu modo de entretenimento, aquilo que vai tirar a atenção do homem para as coisas celestiais, coisas sagradas, e a ter aquela atenção para as coisas secularizadas do momento. Agora, quando nós olhamos para os dias atuais, de fato, nós temos um sem número de forma de nos entretermos.
aí estão as redes sociais. Aliás, num passado mais remoto, era uma dificuldade ver um jogo de futebol. Eu me lembro que eu saía, fui criado numa cidade pequena para ver Cruzeiro e Atlético, era uma batalha campal. Você tinha que ir para um lugar onde pegasse uma antena e tudo mais. Hoje não, no seu celular você acompanha um jogo lá da Europa, final da Champions League. Quer dizer, hoje nós temos a nosso dispor uma série de dispositivos que nos colocam longe dessa realidade que poderia ser mais voltada para Deus e nos distrai e vão nos fazendo a nossa vida tal qual fosse uma vida eterna, e estamos ali brincando, vendo os jogos lá na Europa, aqui, acolá, os shows, as apresentações, e dessa maneira a vida vai passando de forma, entre aspas, até um certo modo vazia, e comprometendo dessa maneira o nosso contato com aquilo que é de uma dimensão maior, de uma dimensão espiritual. O que você acha? Lloyd Jones tem razão, realmente esse tempo, cada situação tem o seu próprio tempo, e o homem sempre vai ter uma desculpa para se secularizar, né? Naquela época dele foi aí a briga de galo, eles botavam os galos para brigar, os jogos de azar, jogos de cartas e etc. Hoje, toda essa abundância de coisas que nos rodeia a fim de tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante, a saber, o nosso lado espiritual. O que você pensa? Veja. Tem piorado ou a tese do Lloyd Jones? Não. Cada geração vai entender que ela está pior do que a geração que passou. Olha, sem sombra de dúvida, tudo piora e melhora de algum jeito. Então hoje nós temos, querendo ou não, com toda dificuldade, mais acesso à informação. Qualquer pessoa hoje consegue abrir no seu celular o melhor teólogo do mundo, consegue pegar ali uma explicação e acompanhar, consegue ter acesso às escrituras, consegue ter acesso à sua igreja. Então, nesse ponto melhorou. No entanto, o que se percebe é o seguinte: sempre houve e sempre haverá a tendência do ser humano de poder se refugiar em alguma coisa. Isso acontece, isso é normal. Por quê? Porque quando nós aceitamos que há o eterno, que há as coisas mais elevadas, que há a religião, nós entendemos que há coisas que não estão no nosso domínio. Eu não posso dominar Deus, eu não posso dominar o conhecimento pelo divino, mas pelo contrário, eu que tenho que deixar ser levado, guiado e transformado por aquilo que há de mais alto. Então, assim, isso para nós como cristãos nos reconforta, mas o normal é que isso assustasse as pessoas, porque é um poder de uma dimensão muito maior do que a nossa. E nisso nós tentamos encontrar algum reconforto em algum aparato abstrato que a gente monte. Então esse aparato pode ser um jogo de galo, pode ser um jogo de cartas, pode ser um futebol e etc. E pode ser até mesmo um construto intelectual. É curiosa a história, ela, assim, talvez ela não seja verdadeira, mas ela é verossímil no mínimo. Há a história de que os pitagóricos, na escola ainda na Grécia Antiga, acreditavam que os números explicavam tudo. E que uma vez que você entendesse os números, você entendia o real. Até que um cara descobriu os números irracionais e eles pegaram e mataram o cara. Ou seja, aquele cara mostrava um pedaço de incompreensão e eles se assustaram e mataram o cara. Do mesmo modo, nós matamos esses pedaços de incompreensão na medida em que nós ignoramos a existência do metafísico. Qual que é a diferença? E aí, respondendo a sua pergunta. Na antiguidade, na medievalidade e até alguma boa parte da modernidade, o homem ele se refugiava nos seus momentos de apreensão ou mesmo de ociosidade nesses prazeres seculares que não são pecaminosos, mas são naquele momento um refúgio a esse homem. A diferença é que ele nunca perdia a consciência da existência de algo maior. Então qualquer camponês medieval, qualquer pessoa crente num tempo até mais próximo, ela entende que ela está fazendo aquilo, mas ela não se esquece da existência de Deus e da existência dessas coisas. Qual que é o problema da modernidade? A modernidade, ela tem essas coisas, mas ela não apenas se esqueceu que essas outras coisas mais altas existem, ela sequer debate sobre isso. Então nós vivemos num momento em que quando se dizem que Deus está morto, é como se o debate tivesse encerrado e isso fosse esquecido da nossa história. Então é claro que essa tendência sempre existiu, em alguns momentos ela melhora ou piora, isso é natural, mas o grande problema é que nós não apenas vivemos só nesse mundo, como nós nos esquecemos desse mundo mais alto. Na antiguidade, as pessoas se esqueciam, mas sempre houve o clero, sempre houve as comunidades que nos lembravam disso. Então a liturgia da comunidade, das comunidades cristãs, ela te lembrava disso. O que acontece é que hoje nós temos uma cultura secular, não são apenas hábitos seculares. E essa cultura secular, ela de fato nos aliena dessas realidades mais altas. Então não apenas você é esquecido, como você é quase que isolado da existência dessas coisas. Porque é interessante isso, Felipe, a gente tem que estar sempre atento e fazer um esforço quase hercúleo para tirar os nossos olhos das coisas temporais, embora elas não sejam essenciais também, lógico, comer, beber, dar-se em casamento, já falei disso, mas nós temos que ter sim o nosso momento devocional. Por exemplo, sim. Ontem eu tive a oportunidade com a minha filha de 4 anos, Helena, ler ali a escritura com ela, no Salmo 121, onde nos é dito que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, uma coisa é você olhar para o monte, para a montanha, na perspectiva terrena. Está lá uma montanha, apreciar a montanha. Outra coisa é entender que por detrás daquela montanha existe as digitais de Deus. Você transcender aquilo que você vê. Você pode parar o seu olhar numa montanha. Outra coisa é você reconsiderar o seu olhar e pensar o seguinte: não, existe ali aquela montanha. Aquela montanha é de difícil acesso. Talvez o Pico do Ibituruna, talvez o Everest. Entretanto, e lá provavelmente o salmista estava fazendo alusão ao Monte Sião, talvez, ali era um cântico de romagem, né? Eles muito costumeiramente iam para as festas ali em Jerusalém, e à medida que eles subiam os cânticos ali dos degraus, né? Da ascensão, de subirem, né? A cidade de Jerusalém, provavelmente ele olhou lá para o Monte Sião, e neste contexto ele compôs até esse salmo, né? Olha, coloco os meus olhos nos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, inclusive aquele monte. Então é você olhar para o monte, olhar para a realidade, porém entendendo que de trás da realidade, que por detrás da realidade, há um Deus que tudo controla e que é algo inerente ao ser humano, e deveria ser inerente ao ser humano, ter sede desse Deus, ter sede desse ser superior que a tudo controla. Sim. A questão, na verdade, que o senhor está pontuando, em outros termos, é o seguinte: a natureza, ela existe enquanto tal, mas ela também existe enquanto símbolo. As coisas são símbolos. E esses símbolos, pelo menos nas culturas, até bem recentemente, esses símbolos eles permeavam a nossa cultura. Então, quando você entrava numa igreja, por exemplo, uma catedral medieval gótica, a simbologia da existência dessas naturezas mais altas, ela te perfunde de tal modo que, por mais que você não entenda exatamente o que é cada um daqueles símbolos, o conjunto te encanta. Os feriados e as festas religiosas, Natal, Páscoa, os dias de memória, os sacramentos, tudo isso, além, é claro, do seu sentido da graça, é também um símbolo. E isso nos lembra dessas realidades mais altas. Qual que é a característica da modernidade? É que todo feriado religioso, ele agora tem um feriado civil. Todo sacramento religioso agora tem uma equivalência civil. Todas as construções religiosas agora têm uma equivalência nas construções cívicas. De tal modo que essa simbologia, ela acabou se perdendo. É claro que essa simbologia, ela sempre pode ser retomada. Se eu ler uma boa literatura, se eu ver um bom filme, se eu apreciar a natureza, eu vou retomar essa simbologia. No entanto, veja que esse é um trabalho difícil. Eu encontrar esses símbolos, eu depurar esses símbolos, interpretá-los, e nisso eu retomar Deus, isso é um trabalho difícil. E a grande característica da cultura era o quê? Ao longo das gerações, as gerações formarem símbolos cada vez melhores, e com esses símbolos eu conseguisse transmitir um conhecimento tão complicado de modo cada vez mais fácil às próximas gerações. Então você ia criando as novas gerações dentro dessa cultura, dentro desse simbolismo, e esse conhecimento ele ia passando quase que por uma osmose de uma geração a outra. Na modernidade, a cultura religiosa ela é relegada a algumas comunidades, a alguns grupos. Nós temos uma nova cultura que serve para todos e que, na verdade, ela se sobrepõe à cultura religiosa, ela é mais importante do que a cultura religiosa, e com isso você perde a dimensão desse simbolismo. Ao lado disso, nós temos as diversas atividades de entretenimento, os filmes, as séries e tudo aquilo que nos tira a atenção, que também já não tem mais esse caráter simbólico de antes. Então você não tem mais essa simbologia do mais alto. Você não tem mais a discussão intelectual sobre Deus, você não tem mais a comunidade cristã que te lembra dessas coisas, você não tem mais as liturgias cívicas que te lembram dessas coisas, e os próprios símbolos culturais se perderam. Então, nesse momento que nós temos uma cultura que é totalmente apartada de Deus, não é nem que ela é hostil a Deus, ela é indiferente. É claro que há as partes hostis, mas ela é principalmente indiferente. E nessa indiferença eu também não tenho nem a noção, nem o conhecimento, nem o esforço de reestruturar essa simbologia. E nesse momento o secularismo se estabelece. A religião ela se torna quase que como uma autoajuda. Eu perco toda essa parte importante da religião, não como apenas algo que me constrói, mas algo que salva a minha alma, e toda a discussão fica resumida nesse debate sobre as liturgias cívicas, sobre as coisas cívicas, se perde toda a dimensão do eterno. Agora, muitas vezes você foi muito feliz na sua colocação, entretanto, às vezes o homem ele não é tão passivo, não é tão indiferente. Por exemplo, já houve um movimento nos Estados Unidos para que se retirasse da nota do dólar o famoso In God We Trust, ou seja, confiamos em Deus. Então sim, já é uma atitude, já é uma conduta do homem a fim de banir da realidade uma palavra Deus lá que pudesse de alguma forma influenciar os seus compatriotas e tudo mais. No Brasil,
se não me falha a memória, em 2012 também houve movimento nessa direção, de banir de algumas notas, se não de todas as notas do nosso real, a frase lá, Deus seja louvado. Tirar os crucifixos dos edifícios públicos Isso. também. Então você nota que já há um movimento, ainda que discreto, ainda que tacanho, no sentido de mais e mais distanciar Deus da nossa realidade. Sim, sem sombra de dúvida. Agora, sempre haverá resistência. O ponto é que sem alguma busca a Deus nós não vamos ficar, porque isso é normal do ser humano. O ponto que nós vamos ter que ver agora nos próximos anos é ver se isso vai prosperar, até que ponto as ideologias vão conseguir ocupar o lugar da religião, até que ponto, ocupando o lugar da religião, elas vão conseguir se manter, e até que ponto as religiões vão conseguir se preservar. Eu, como cristão, acredito evidente que as religiões vão se preservar, que a igreja vai prosperar, porque nós passamos por coisa muito pior antes, passamos por perseguições muito mais violentas. Mas o ponto é que nós vamos ver até quando isso vai acontecer. O fato é que isso já começou a demonstrar suas rachaduras. Nós temos visto, tanto na igreja protestante quanto na católica, cada vez mais uma retomada da liturgia, uma retomada dessa cultura, uma retomada dessa simbologia, e em contrapartida nós temos visto também uma radicalização muito acentuada das ideologias. Então toda essa polarização política e radicalização de muitas das ideologias, elas vêm também como uma resposta a isso. Quanto mais sem Deus eu fico, mais eu tenho que procurá-lo, mas ainda que eu busque pelos caminhos errados, mais eu radicalizo naqueles caminhos. Então nós vamos ter que ver, nós tivemos assim, aí pelo menos uns 40 anos de uma secularização muito violenta, pelo menos desde a década de 40, esse processo já vinha pelo menos desde o século XVI, estamos vendo as rachaduras desse processo e vamos ver até quando ele vai vingar e qual vai ser o desfecho dele. Uma vez que ele se resolva, é evidente que não vai ser um mar de rosas, algum outro problema vai vir, mas faz parte da igreja passar por todas essas tribulações. O fato é que é uma promessa bíblica segundo a qual as portas do inferno não vão resistir, não vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja, nesse ponto, ela está salvaguardada. E termino fazendo menção a um episódio que aconteceu há alguns anos, quando Constantino ganhou o poder, ali naquela batalha contra Magêncio. Há quem diga que o cristianismo estava tão enfraquecido a ponto de quase terminar, a ponto de quase ser dizimado da face da terra. As pessoas estavam se reunindo ali em catacumbas, nos cemitérios, escondidas, temerosas do Estado, que perseguia, de maneira feroz os cristãos. Aí veio o édito lá de Milão, de Constantino, dando liberdade, dando tranquilidade de culto aos cristãos daquela época. Então sempre há esse refrigério da parte de Deus. Não é isso, Felipe? Sempre há. Muito bom, Felipe, te receber aqui mais uma vez. Palavras muito resolutivas, palavras muito elucidativas da sua parte. Muitíssimo obrigado, também. Viu, meu amigo? E obrigado também a você por ter estado conosco ao longo do nosso podcast Ciência e Fé. Encontro marcado contigo no próximo programa, uma vez mais. Até lá.